Olá, minhas amigas e meus amigos. Vamos à nossa conversa dia 5 de outubro, Dia Internacional do Professor. É a mais importante das profissões, né? Vocês dirão, é o médico que salva vidas, é o engenheiro que constrói as pontes, né? Etc. Mas quem forma o médico e o engenheiro, senão o professor? Né? Não custa lembrar, todo mundo sabe, mas não custa lembrar que no Japão a única das profissões que não se curva diante do imperador é a do professor que formou o imperador. E eu tenho dito, né, já disse várias vezes, que professor é vocação, a vocação de ensinar, né? E não esqueçam que todo pai e mãe é professor, é o primeiro professor dos filhos. Pai e mãe, ainda em casa, antes de o filho ir para a escola, né, começa a mostrar palavras, a fazer o filho falar cada vez mais palavras, ouvir cada vez mais palavras diferentes, formatos, números, né, símbolos. É em casa que começa, para estar mais preparado quando chegar a alfabetização, enfim, para que possa ampliar o conhecimento. Bom, vamos à nossa conversa de hoje. Não esqueça de se inscrever, se ainda não estiver inscrito, e ao final de dar o seu like ou o seu dislike. Neste 5 de outubro faz aniversário uma balzaquiana, 32 anos. Faz 32 anos que foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil. Eu acompanhei os trabalhos. Acompanhei na TV Manchete, onde eu tinha um programa junto com a Marilena Chiarelli, que se chamava Brasil Constituinte, em que toda semana a gente analisava com convidados o que estava sendo discutido. Depois, na Globo, eu fiquei continuei cobrindo a Constituição, né, mostrando os grandes temas. Enfim, fizemos uma Constituição que já foi emendada, eu tive que dar uma checada das emendas, 114 emendas. As emendas lá da revisão, em 94, que poderiam fazer uma revisão mesmo, não fizeram, porque não precisaria 60% dos votos da Câmara e do Senado, bastaria maioria, né? Mas não fizeram. Não fizeram, Orestes Quercia não deixou. Eu lembro disso, eu estava lá, né? Tinha uma comissão especial, porque fizeram a Constituição e imaginaram, tiveram humildade de imaginar que não estavam fazendo algo perfeito. E então combinaram que em 5 anos haveria uma revisão, né, em que não era necessária a maioria qualificada de 60%. Escreveram lá 3/5, né, só para atrapalhar a cabeça das pessoas, porque 3/5 já é um negócio assim mais distante do povo, né? 60% o povo sabe que é, e é a mesma coisa. Mas não fizeram. Eu vi, estava pronto lá, era Nelson Jobim, Ibrahim Abiakel, o Conder Reis, o Antônio Candir, tinha mais um, agora eu não lembro, e estava prontinho, reforma tributária, reforma previdenciária, reforma administrativa, reforma política, estava tudo pronto. Só que na reforma administrativa reduzia-se o número dos municípios. E município que não tivesse renda própria voltaria a ser distrito. E aí o Orestes Quercia, que era o chefão do MDB, maior partido, e ao mesmo tempo um líder municipalista, insurgiu-se contra isso e boicotou e não saiu. Não saiu nenhuma dessas reformas. Até hoje a gente está discutindo aí reforma tributária, né? Mas, enfim, essa Constituição já tem 114 emendas, em 32 aninhos. A Constituição dos Estados Unidos, em 232 anos, tem só 7 artigos e quantas emendas? 27 emendas. E os Estados Unidos são a nação mais importante da Terra, mais poderosa da Terra, mais próspera da Terra, com maior renda. Será que isso tem a ver com o tamanho da Constituição, com a burocracia, com o emaranhado de leis? Certamente tem a ver. Eu fico muito triste porque eu acompanhei a feitura dessa Constituição, né, em praticamente tudo, e vejo que tem gente que deveria zelar pela Constituição e ajuda a rasgá-la, né? Por exemplo, o presidente Supremo, então presidente Supremo,
Ricardo Lewandowski, presidindo o julgamento no Senado da presidente Dilma, acompanhou o rasgar do parágrafo único do artigo 52 da Constituição, que dizia que presidente condenado fica inelegível por 8 anos. Não ficou inelegível por 8 anos. Depois eu vejo o próprio Supremo instaurando um inquérito sem o Ministério Público, né, alegando que é uma questão interna do Supremo, é um regimento interno. E não é, a gente sabe a história da fake news e tal, ofensas ao Supremo, ameaças ao Supremo. Foi uma coisa ao contrário, né? Foi urbi et orbi, foi para o mundo inteiro, nas redes sociais. Não é uma coisa interna de corredores do Supremo. E a Constituição diz que cabe ao Ministério Público, né, é essencial para a abertura de um inquérito a presença do Ministério Público. Não deram a mínima. Até hoje, o presidente do Senado, Alcolumbre, finge que não leu o parágrafo 4º do artigo, acho que não sei se é 53 ou 57 da Constituição, que diz expressamente que não pode ser reeleito para o período imediatamente subsequente o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Está escrito lá, mas ele está insistindo nisso, né? Então dá uma tristeza enorme ao ver que a Constituição, que é a lei maior, a lei das leis, né, a lei que se sobrepõe a todas as demais leis, esteja sendo assim tão maltratada. Bom, gente, hoje de manhã houve um café da manhã na residência oficial do presidente da República, lá no Palácio Alvorada, em que o presidente recebeu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o relator da Comissão Mista de Orçamento, ou seja, o relator do orçamento do ano que vem, o senador Márcio Bittar, e chamou o seu auxiliar, ministro Ramos, que trata das relações políticas com o Congresso Nacional. Mais uma vez, uma demonstração de harmonia de poderes, né? Estão falando sobre o orçamento do ano que vem, orçamento do ano subsequente à pandemia que nos impuseram, né? Então, e depois Márcio Bittar, com Paulo Guedes ao lado dele, disse que vai ser respeitado o teto e tal, porque fica aquela fofocalhada, né, sem bases concretas. Não vai respeitar o teto, vai furar teto. O Paulo Guedes caiu numa conversa de que o Rogério Marinho teria criticado Paulo Guedes numa palestra lá, numa fala, segundo as pessoas disseram, né? E o Rogério Marinho já disse que não disse, mas o Paulo Guedes, de cabeça quente, acreditou. Não sei se é verdade, mas ele acreditou de cara, sem confirmar, e já respondeu que Rogério Marinho é despreparado, que é fura-teto. Meu Deus do céu, né? Então, e agora à noite, se não for cancelado de última hora, vai sair um jantar de confraternização entre Paulo Guedes e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na casa do Bruno Dantas, que é ministro do Tribunal de Contas, e, digamos, o grande patrocinador é o presidente do Tribunal de Contas, o ex-deputado do PFL, mesmo partido de Rodrigo Maia, o Zé Múcio, de Pernambuco, né? Também harmonia de poderes, né? Tem muita gente braba com isso, né? Eu pergunto para os que ficaram brabos aí, não, onde é que se viu? O presidente Bolsonaro foi à casa do Dias Toffoli. Ele se dá muito bem com o Dias Toffoli desde o primeiro dia de governo, né? O ministro da Defesa do presidente Bolsonaro foi chefe de gabinete do presidente Supremo, né? Ele se dá bem com a Alcolumbre estava lá também, ele levou o indicado dele para o Supremo para conversar com quem vai decidir, né, que é o Senado, né, e conversar também com quem vai recebê-lo, que é o Supremo. Isso faz parte da independência e harmonia entre poderes. Não dá para brigar com os outros poderes. Se o chefe do Poder Executivo brigar com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, ele não vai fazer mais nada. Agora, a cabeça quente acha que isso é uma briga. Não, não é uma briga, isso é política. Isso é governo. Governo não é Jair Bolsonaro. Governo é Câmara, Senado, Supremo, Presidência da República. Isso é governo, né? São os poderes. É o que está na Constituição, que está fazendo 32 anos, balzaquiana, né? Bom, eu queria terminar. Bom, o presidente esteve hoje, foi ao Einstein, o 10º dia depois da retirada do cálculo, foi lá dar uma conferida, né? Provavelmente fez uma ecografia,
Ele está se sentindo bem, deve estar tudo bem. Enquanto isso, o presidente Trump também está muito inquieto, né? Querendo sair, não sei se essas alturas aí vai sair mesmo. Entrou dentro de um carro para cumprimentar os seus seguidores. Acho que ele demorou muito, né, para se tratar. Eu estou vendo que está usando corticoide porque ele teve... A inflamação foi para o pulmão, né? Pulmão inflamado. Já não adiantava mais o tratamento precoce. O tratamento precoce seria liquidação na hora, né? Mas não deixou passar. Mas, enfim... Para terminar, só para lembrar, né, o nosso Uruguai ali, na fronteira sul, tem 3.440 mil habitantes, teve 47 mortes. E não mandou ninguém fechar. Só as escolas, que reabriram em junho. Bom exemplo, né? Está pertinho aqui, a gente fica procurando exemplo na Europa, está pertinho aqui o exemplo de como tratar a pandemia. De Brasília, Alexandre Garcia.